ajudar muitas vezes as pessoas a identificarem quem elas são mesmas, quem elas são de verdade, né? Muitas pessoas, elas caminham pela vida, elas não sabem quem realmente elas são. Elas são muitas vezes o resultado delas, mas elas são aquilo que as outras pessoas dizem que elas são. E ela não consegue se identificar, ter uma percepção clara de quem é ela mesma e do que ela pode realmente atingir na vida dela. Quando ela descobre isso, irmão, ela se transforma, ela realmente percebe o quanto de potencial ela tem e muitas vezes fica guardado, escondido, e a gente consegue identificar pontos importantes para poder auxiliar, inclusive, empresas a identificar o funcionário que muitas vezes está alocado em um departamento errado, por exemplo. Né? Aquela pessoa, muitas vezes, que é muito introvertida, ela não gosta de se comunicar muito com as outras pessoas, ela muitas vezes ela é colocada num ambiente onde há muita conversação, e isso pode atrapalhar o desenvolvimento pessoal dela, até profissional, muitas vezes. Ela fica, muitas vezes, se autossabotando, né? E isso impede ela de ter uma vida um pouco mais desenvolvida e de ter mais satisfação naquilo que ela vem fazendo, porque falta muita clareza para ela a respeito daquilo que ela realmente é e como ela pode entender melhor as pessoas. E o primeiro passo para isso, Iron, é, na verdade, ouvir. As pessoas têm dificuldade de ouvir, né? Elas não param realmente para ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Você tem que ter um esforço consciente, na verdade, e disciplinado. Você tem que treinar o ouvido, o que nós chamamos de ouvido ativo. Sabe? O que significa isso? É silenciar toda aquela conversação interna, né? Enquanto a gente ouve o que a outra pessoa tem para nos dizer, o que a outra pessoa tem para nos explicar. Alguns estudos confirmam que o nosso pensamento ele é 4 vezes mais rápido do que aquilo que nós falamos. O que isso significa na prática? Isso significa que existe muita conversação interna dentro de nós. Muitos barulhos interferem no processo de comunicação com a outra pessoa. Então, muitas vezes, tem pessoas assim, no local de trabalho. Você faz a pergunta para a pessoa e antes mesmo que ela responda, você já está falando sobre o que você gostaria que ela dissesse. Ou seja, você não dá atenção devida para o que aquela pessoa realmente tem a dizer. E o que acontece? Você deixa de aprender com ela. Por que existe muita discussão, muita briga entre marido e mulher, entre pais e filhos? Porque as pessoas não param para ouvir. A minha verdade é superior à sua verdade dentro de casa. É uma via de mão dupla, porque você precisa conhecer o comportamento das pessoas, mas primeiramente você precisa se autoconhecer. Você tem um comportamento que é gerado por uma questão genética e por uma questão daquilo que você aprendeu ao longo da sua vida, de tudo que você ouviu, né? do que você viu, de tudo que você realmente praticou, né? Ou seja, isso vai gerar o quê? Pensamentos. Se você produzir novos pensamentos, você vai gerar novos sentimentos. Você tendo novos sentimentos, o seu comportamento muda. Tem muitas pessoas, Iron, que elas são de um jeito dentro de casa e elas se transformam completamente quando elas vão para o colégio, para a faculdade, para o seu local de trabalho. Isso porque muitas vezes nós tentamos mudar essa pessoa sem antes mudarmos o nosso próprio comportamento. Por isso que lá no início eu falei que é importante você ouvir. Porque quando você ouve, você conhece a outra pessoa profundamente. O que ela realmente sente. Então esse é o processo que as pessoas pulam, essa etapa, as pessoas pulam, elas não têm tempo para ouvir. Elas querem falar, somente falar.